Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, na abertura dos trabalhos desta tarde, tenho a grata satisfação de me apresentar nesta tribuna a Vossas Excelências e a todo o país para apresentar um assunto que, desde a eleição do ano passado, vem me motivando e estimulando diariamente para dar aos brasileiros mais uma atenção, mais um benefício, mais um direito, que certamente lhes trará grandes benefícios do ponto de vista pessoal. Na campanha do ano passado, ao Senado da República, apresentei aos eleitores catarinenses cerca de 40 propostas de trabalho. Pode falar dos dois, né? 40 propostas de ação que desenvolveria durante o mandato de senador. Dentre as várias propostas que apresentei, uma referia-se à questão tributária. E, como considero ser de difícil viabilização uma reforma tributária como sonham os brasileiros, como desejamos todos nós que aqui nos encontramos, desde a campanha defendi a ideia de que deveríamos, primeiro, tratar da possibilidade de reduzir a carga tributária, ou seja, diminuir impostos sobre determinados produtos, sobre determinadas atividades. E, dentre estes produtos, elegi, na época, os medicamentos de uso humano como sendo os produtos que primeiro deveriam merecer um tratamento tributário diferenciado, de preferência até a isenção tributária completa. Fui, desde o início deste mandato, um estudioso do assunto. Conversei com vários setores, busquei informações com administradores municipais, estaduais, com autoridades e dirigentes da área da saúde, com médicos e também com cidadãos que diariamente dependem do medicamento para a sua sobrevivência e aqueles que eventualmente deles precisam. Conversando com todos e buscando informações, pude identificar também na nossa Constituição inscrito que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Naturalmente que muitas vezes, quando se fala em saúde, se imagina a internação hospitalar de alguém. Se imagina a ação preventiva que deva ser realizada em favor da saúde de toda uma comunidade. Fala-se até no saneamento básico quando se fala em saúde pública. Mas, na verdade, nós precisamos conceituar que a saúde é muito mais que isso. E quando ela é mencionada como mais ampla, ela deve também ser observada do ponto de vista do uso e da necessidade do medicamento para que a pessoa tenha a recuperação da saúde quando essa for abalada por uma doença. Vejam, Vossas Excelências, senhores senadores, senhora senadora, nós temos no país situações muito difíceis, situações de operários, de trabalhadores, que acometidos de uma doença precisam esperar longo período até a viabilização de uma consulta médica. Quando a conseguem, tem naturalmente uma receita médica que é prescrita por um profissional da medicina e que precisa ser objeto da aquisição de medicamentos. Vai este trabalhador a uma farmácia, adquire o medicamento e não consegue comprar todas as caixas de medicamento, toda a quantidade de remédios que foi prescrita. Logo, logo, não curado, ele volta a ter necessidade de outra consulta, de outro tempo de espera e, quem sabe, até de um medicamento mais poderoso, portanto, mais oneroso e mais caro. Quando um operário, um cidadão, precisa de tratamento médico hospitalar, ele tem que se sujeitar a uma série de dificuldades para, enfim, estar atendido numa enfermaria de um hospital.
São conhecidos os casos de pacientes que esperam nas filas, que esperam nos corredores dos hospitais, até que o Sistema Único de Saúde possa atendê-lo com dignidade e plenamente. Aí, lá no hospital, durante o período da internação, o paciente recebe medicamentos. Depois da internação, prescritos medicamentos que devem ser utilizados para a sua completa recuperação já no ambiente domiciliar, ele não tem os recursos financeiros necessários para adquirir a quantidade total. Compra alguns, compra uma parte e depois, por não estar curado, volta a ter internação. É um processo que nós conhecemos muito bem e o Brasil conhece muito bem. Em países mais desenvolvidos do mundo, senhora presidente, senhores senadores e senadoras, a situação é tratada de forma diferente. Por exemplo, no Reino Unido, no Canadá, na Colômbia, na Suécia, nos Estados Unidos, no México e na Venezuela, o volume de tributos, de impostos sobre medicamentos de uso humano é igual a zero. Não existe nenhum pagamento de nenhum tipo de imposto sobre medicamentos nesses países. Na França, na Suíça, na Espanha, em Portugal, no Japão, na Bélgica, na Holanda, na Grécia, na Finlândia, na Turquia, na Itália, o máximo que se alcança é 10%. Em muitos desses países, a tributação chega a menos de 5%. Ora, se nós temos tantos países no mundo praticando uma carga tributária sobre medicamentos tão reduzida, por que é que no Brasil a carga tributária deve alcançar 33,9% do valor dos medicamentos? E isso tanto se refere aos medicamentos da indústria farmacêutica convencional, como também para medicamentos genéricos que hoje são produzidos no Brasil. Alguns medicamentos até têm carga tributária superior a este percentual. A média é que é 33,9%. Por isso, senhores senadores, senhoras senadoras, eu compareço a esta tribuna, primeiro, para registrar a minha felicidade por estar conseguindo cumprir com uma das promessas, com um dos compromissos da minha campanha eleitoral, de propor ao Congresso, ao Senado, às autoridades do país, uma forma nova de tratar da saúde do Brasil, através da redução do preço dos remédios, que enfim será alcançada pela legislação vigente, se essa proposta de emenda constitucional for efetivamente aprovada. E tenho certeza que será aprovada, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Por quê? Porque conseguimos um feito inédito, conseguimos realizar algo absolutamente importante, ou seja, 80 senhores senadores apoiaram essa nossa iniciativa, assinaram a adesão para que esta PEC pudesse tramitar. E espero que na Comissão de Constituição e Justiça efetivamente ela tramite, que o senador Eunício de Oliveira indique um relator que consiga compreender a magnitude dessa proposta. Espero sinceramente que nós tenhamos com esta proposta a adesão da sociedade, porque todos nós falamos diariamente, todos falam sempre de novo que precisa ajudar a saúde, que a saúde precisa melhorar no país, que nós temos que ter ações efetivas em favor dela. Esta é uma proposta que tem a adesão de todos, muitos apenas apoiando a iniciativa, outros, em grande maioria, apoiando a iniciativa da proposta, mas também já se manifestando favoráveis à sua viabilidade. E eu digo, senhora presidente, demais colegas senadores e senadoras, um hospital, por exemplo, em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, tem um custo anual de 100 milhões de reais. Eu fui lá visitar o hospital e constatei isso. Dos 100 milhões que o hospital necessita para a sua operação, folha de pagamento, pagamento de médicos, de manutenção de equipamentos, 35 milhões de reais são despendidos apenas e exclusivamente para a compra de medicamentos. Medicamentos para a cura de doenças. Se nós eliminarmos 33,9% dos impostos sobre esses medicamentos, aquele hospital custa por ano 12 milhões a menos.
de recursos públicos, de recursos daqueles que precisam de atendimento médico hospitalar. Portanto, essa é uma proposta que ajuda a saúde. E mais do que isso, as prefeituras, que são o maior comprador de medicamentos no Brasil, ministro e senador Francisco Dornelles, os governos estaduais, através das secretarias de educação, da Secretaria de Saúde, não vão mais precisar pagar imposto pelo remédio que compram para o serviço público, como é hoje. A proposta, sem dúvida nenhuma, vai ensejar muito debate, muita polêmica, e agradeço, senhora presidente, pela sua generosa contribuição em me conceder mais um minuto para encerrar meu pronunciamento, mas eu quero mesmo que esse projeto, que essa proposta suscite o debate, suscite a discussão, permita a avaliação e, se aprovado for nesta casa, seja também aprovado na Câmara dos Deputados. Por quê? Fiz exatamente na forma de emenda constitucional para alcançar todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal. O Brasil precisa, a saúde necessita, o cidadão brasileiro que dá contribuição para a igreja e não vê imposto arrecadado sobre dízimo para a igreja, também quer o remédio gratuito. Nem Deus perdoa se o imposto dele não for pago e o imposto para o medicamento for. Eu tenho certeza que nós haveremos de ter a aprovação em breve dessa matéria. Muito obrigado pela atenção e que sejamos felizes na proposição. Obrigada, senador Paulo Bauer.